Como refutar a falácia da Margaret MacDonald? Interessante. Isso que eu chamo de falácia da Margaret MacDonald nada mais é do que a falácia acerca da origem do pré-tribulacionismo. Segundo alguns opositores da visão pré-tribulacionista, eles dizem que essa visão nasceu de uma profecia de uma neófita, aproximadamente 15, 16 anos de idade, chamada Margaret MacDonald, aonde ela profetizou que a igreja não passaria pela grande tribulação, e o teólogo, John Nelson Darby, teria gostado dessa profecia, gostado da ideia de um arrebatamento secreto. Com base nessa profecia, ele sistematizou o que nós chamamos hoje de pré-tribulacionismo. Então, essa acusação é uma tentativa de desmerecer a origem do pré-tribulacionismo, atribuindo a origem da visão pré a uma profecia e não à palavra de Deus. É óbvio que nós entendemos que isso é uma falácia porque não tem comprovação histórica, e é uma falácia porque foi difundida por dois pós-tribulacionistas, um chamado Samuel e outro chamado Dave MacPherson, que espalharam essa história sobre a origem do pré-tribulacionismo com a intenção de desmerecer a visão pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja. Como refutar então essa falácia? O primeiro argumento que derruba por terra essa falácia da origem do pré-tribulacionismo, associada à profecia de Margaret MacDonald, é você entender a formação da teologia de John Nelson Darby. Esse encontro que houve entre Margaret MacDonald, o movimento que ela fazia parte, e o teólogo John Nelson Darby, aconteceu por volta de 1830, onde John Nelson Darby foi enviado para investigar essas manifestações espirituais, carismáticas, que Margaret MacDonald e o seu movimento faziam parte, que era um movimento carismático, que tinha certas manifestações espirituais. John Nelson Darby foi enviado para poder investigar se essas manifestações eram verídicas ou não. Ele foi enviado por volta de 1830, porém, muito antes dele ter qualquer contato com Margaret MacDonald, em 1827, ele já escrevia sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, ele já tinha uma teologia que ensinava que a igreja não passaria pela grande tribulação e que nós deveríamos esperar uma vinda iminente do Senhor Jesus. Isso significa dizer que 3 anos antes de John Nelson Darby ter qualquer contato com Margaret MacDonald e o movimento carismático que ela fazia parte, John Nelson Darby já escrevia sobre o pré-tribulacionismo. Então, essa acusação não tem mínimo sentido e por isso que ela é falaciosa. Porque ela induz as pessoas a entenderem que John Nelson Darby se baseou na profecia para depois pensar na ideia que a igreja seria arrebatada. Mas é uma falácia. 3 anos antes, ele já escrevia sobre o pré-tribulacionismo. Portanto, esse argumento é falacioso, esse argumento não se sustenta, tá bom? Uma segunda maneira de você refutar esse argumento da origem do pré-tribulacionismo é você entender qual foi o resultado da investigação de John Nelson Darby para com aquele movimento carismático que a jovem Margaret MacDonald fazia parte. Margaret MacDonald era uma jovem de aproximadamente 15 a 16 anos de idade. E como eu disse, esse movimento carismático que ela fazia parte acreditava em profecias, em dons espirituais. John Nelson Darby, em 1830, foi investigar para ver se esse movimento era legítimo, eram as legítimas manifestações do Espírito Santo ou não. Sabe qual foi o resultado da investigação dele? Ele acreditava que essas manifestações espirituais eram demoníacas. Essa foi a conclusão, ou o relatório dele acerca desse movimento carismático que Margaret MacDonald fazia parte. Para ele, aquelas manifestações de línguas e profecias eram demoníacas. Agora, eu faço uma pergunta para você. Como é que um teólogo que critica um movimento como tendo manifestações demoníacas vai basear a sua teologia em uma profecia desse movimento que ele diz que tem manifestações demoníacas? Isso não tem o mínimo sentido. Não tem pé nem cabeça essa acusação falaciosa. Então, eu encerro meu vídeo aqui dizendo que nesses 2 pontos aqui você pode refutar essa falácia da origem do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é bíblico. Existiram pessoas que vieram antes de John Nelson Darby que tinham pensamentos pré-tribulacionistas. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, mas com certeza essa falácia da profecia de Margaret MacDonald, ela cai por terra quando você usa esses 2 argumentos que eu acabei de citar no vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.